Shalom, amados de Deus, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a nossa leitura vai vir de Provérbios 8, 22, 35. O Senhor se possuiu no princípio de seus caminhos, desde o princípio, antes que criasse coisa alguma. Desde a eternidade fui constituída, e desde o princípio, antes que a terra fosse criada. Ainda não havia os abismos, eu já estava concebida. Ainda as fontes das águas não tinham brotado, ainda se não tinha assentado os montes sobre a sua pesada massa. Antes de haver outeiros, eu já tinha nascido. Ainda ele não tinha criado a terra, nem os rios, nem os eixos do mundo. Quando ele preparava os céus, eu estava presente quando, por uma lei inviolável, encerrava os abismos dentro dos seus limites, quando firmava no alto a região etérea, e quando equilibrava as fontes das águas, quando circunscrevia o mar o seu termo, ou punha lei às águas, para que não passassem os seus limites. Quando assentava os fundamentos da terra, eu estava com ele, regulando todas as coisas. E cada dia me deleitava, brincando continuamente diante dele, brincando sobre o globo da terra, e achando as minhas delícias em estar com os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, bem-aventurados os que guardam os meus caminhos. Ouvi as minhas instruções e sede sábios, e não queiras rejeitá-las. Bem-aventurado o homem que me ouve e que vela todos os dias a entrada da minha casa e que se conserva a porta da minha casa. Aquele que me achar, achará a vida e alcançará do Senhor a salvação. Palavras do Senhor. Glória a vós, Senhor. Então esse texto, ele está falando de quem? Quem é que estava com o Senhor, né, no começo de tudo? O Espírito da sabedoria, que eu venho falando tanto sobre ele, né? Então ele viu, né, se deleitou com toda aquela criação e achou ali, né, um gozo de estar com os filhos dos homens que ele viu o Senhor criando, né? E Nossa Senhora, ela se assemelha demais com o Espírito, né? Tanto o Espírito da sabedoria, tanto que ela é chamada de esposa, né, do Espírito Santo, né? Então, unida com o Espírito Santo, ela se assemelha ali à sabedoria. Bem, queridos, hoje é o primeiro dia da terceira semana, estamos da quarta semana, não é isso? Nós ficamos 2 semanas meditando sobre o mundo e o espírito diabólico do mundo, e mais uma semana meditando sobre o nosso próprio espírito. Então foram 3 semanas aí bem difíceis, né? 3 semanas aí de muita reflexão, de muita autoconsciência. E essa semana agora é uma delícia. É uma semana, as 2 próximas semanas são maravilhosas, né? A gente levou, vamos dizer assim, muita pancada, né, nessas 3 semanas. Agora é uma delícia essa semana. Toda essa semana nós vamos estudar a teologia mariana, né, a Mariologia. Nós vamos saber e conhecer de fato essa mãe, essa advogada, a rainha dos exércitos de Deus, dos anjos e santos, rainha dos céus e da terra, né? Aquela cuja até mesmo os demônios se curvam ante o poder que Deus depositou nela, né? Então, assim, depois desse esforço para nos conhecer o mundo, agora a gente vai conhecer Maria, para que uma vez que a gente a conheça, ela possa nos levar a conhecer Cristo. E aí na última semana
nós vamos passar uma semana toda conhecendo Jesus pelo intermédio dela, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa meditar sobre Maria, né, é o amor que Nossa Senhora tinha à vida oculta, né? E a glória que a humildade dela, né, trouxe para ela, né? Não que a humildade dela trouxe para ela, por causa da humildade dela, Deus a elevou, né? Que ela nunca, jamais, Nossa Senhora poderia ter se elevado. Então, mais uma vez, para que a gente não caia em erro, nós não a adoramos, a gente só adora a Deus, né? Então nós a veneramos, nós a honramos por um motivo muito simples, porque Deus a honrou. Quem somos nós para não honrá-la, já que Deus a cobriu? E nós vamos meditar sobre isso, o quanto Deus a elevou, né? E Ele, por misericórdia, nos deu ela como mãe, né? Então, o primeiro ponto de hoje, né, é esse amor de Maria, a vida oculta, né? E o segundo ponto é a grandeza, né, desse escondimento e como ele se aplica na nossa vida, né? Então Maria, ela viveu oculta durante toda a vida. Não consta no Evangelho, mas o que se sabe, né, de historiadores e do estudo da Mariologia é que ela viveu encerrada em um convento até por volta dos seus 12, 13 anos, que foi quando ela saiu, praticamente ali já saiu já prometida a José. Então ela era bem novinha quando o Espírito Santo, por volta dos seus 14 anos, quando o Espírito Santo, quando o arcanjo Gabriel se apresentou a ela. Então assim, enquanto viveu sobre a terra, o maior desejo de Nossa Senhora foi justamente, né, de esconder a si mesmo, né, de toda criatura, né, e ser conhecida somente de Deus, o que vai completamente na contramão da nossa natureza. A gente quer ser conhecido em tudo, quer ser reconhecido em tudo, e a gente quer que nos rendam, né, homenagens a todo momento. Então, qualquer passo que a gente dá, a gente quer isso, né? Quando alguém, sei lá, está fazendo ali um discurso e nos cita, né, nos eleva diante dos outros, nossa, mas que orgulho que a gente fica, né? Quando alguém reconhece o nosso trabalho, que orgulho que a gente fica, não é isso? Então tudo a gente quer isso. Eu vou falar como viver isso de uma forma santa, tá? Eu só estou constatando que realmente a gente quer ser elevado. A gente quer ser elevado entre os homens, né? Então, se a gente desempenha um trabalho, a gente quer que aquele trabalho seja, né, reconhecido. Isso é muito natural, né? Vem da nossa natureza humana, né? E Nossa Senhora era o contrário, quis se esconder. A gente pode de coração falar, eu quero ser conhecido ou conhecida unicamente de Deus. Dificilmente a gente consegue falar isso sem estar sendo soberbo, né, ou injusto. Então, ela foi oculta, ela, desde os de sempre, né, a conceição dela, né, a concepção dela foi oculta. Nem os anjos a conheciam, ela foi oculta, ela era conhecida, né, ali na concepção dela, né, quando a mãe dela engravidou dela, ela foi oculta até mesmo dos anjos. Só Deus tinha conhecimento de Maria. Então o nascimento dela foi oculto, ela foi escondida. A vida dela foi totalmente oculta, né? Os mistérios dela, né? Na ressurreição, primeiramente a assunção dela ao céu foi oculto, né? A sua ressurreição, enfim. Tanto que até mesmo a gente percebe
percebe, a gente vê os anjos, né? Perguntando quem é esta. Tem até a frase, né? Quem é esta que avança, né, como a aurora, terrível como um exército em ordem de batalha, né? Então, assim, essa característica do escondimento, ela leva à santidade, né? A santidade que encontra, mais uma vez, né? O que é ser santo? É não ter pecado? Não ter pecado é uma consequência da santidade, né? Não essa característica, ela vem, né, como um resultante da santidade, que nada mais é do que estar cheio do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, a sua carne, ela vai diminuindo, os apetites vorazes para o pecado que a nossa carne traz, incendiando até mesmo a nossa alma, são apaziguados pela presença do Espírito Santo em nós. E por conta disso, o apetite pelo pecado e a força para resistir ao pecado acaba bem maior quando estamos cheios do Espírito Santo. E quanto mais cheios, menos pecado existe, né? A gente não tem essa necessidade. Quanto mais vazios do Espírito Santo, esse vazio ele é preenchido. Na verdade, a gente fala grosso modo, nossa, eu sinto um vazio, e a pessoa quer preencher vazio. O vazio não existe. O vazio não existe. Tá? A gente chegou num ponto de evolução do estudo que a gente agora pode falar isso. A gente fala no primeiro momento, e agora a gente já tem entendimento suficiente para entender que o vazio não existe. Tudo que é inerte, tudo que é vazio, ele acaba ocupado pelo demônio. Se você, irmão, não estiver cheio do Espírito Santo, você vai estar cheio de pecado. Entende? Isso é muito sério. Então, a santidade que mais encontra graça aos olhos de Deus não é aquela santidade que resplandece e brilha aos olhos do mundo, que todo mundo vê. Nossa, é claro que tem valor, sim, é claro que tem, encontra a Deus, né? Claro, toda santidade, até porque toda santidade emana de Deus, né? Mas a que é mais especial para Deus é a santidade que é oculta no coração. Essa, ela é mais especial. Às vezes, uma figura pública, como por exemplo São Francisco de Assis, ele tem uma santidade oculta no coração, ele consegue se esconder, né, mesmo estando às voltas com os outros. Então, mesmo que você esteja, a santidade que você busca, sobretudo por você ter uma alma mariana, né, por você ser um predestinado, um consagrado, é esse ocultamento. Mesmo que às vezes você esteja no meio dos outros, ali você está oculto. Percebe? Vou falar um pouquinho mais sobre isso logo à frente. Então eu vou entrando no segundo ponto, que já é falando da grandeza desse ocultamento, né? Desse escondimento de Maria, que nós devemos perseguir também, né? Antes de mais nada, a gente precisa entender, e mais lá na frente, no estudo da Mariologia, eu vou adentrar mais isso, aprofundar, mas a gente precisa entender que Maria, ela é o paraíso terrestre do novo Adão. Assim como Adão estava no Éden antes da ruptura da primeira aliança, Cristo, ele também estava, né, em um paraíso, que é Maria, certo? Então, Nossa Senhora é o mundo de Deus. Olha que profundo isso. Maria é o mundo de Deus, onde há belezas e tesouros inefáveis, inenarráveis.
qual é a obra-prima, qual o Filho de Deus, né? É o ápice da perfeição. E qual é o molde, onde ele foi moldado, onde ele foi concebido, né? Ele foi concebido no paraíso terrestre, na obra-prima de Deus, que é Nossa Senhora. Vou citar mais uma vez a frase de São Luís Maria Grignon de Montfort. Deus reuniu todas as águas e as chamou de mar, e ele reuniu todas as graças e as chamou de Maria. Então, queridos, essa sede de ocultamento, ela é o suprassumo da humildade. Então, assim, logo como a humildade, ela é a mãe de toda virtude, né? Então essa humildade, esse escondimento, ele é índice de virtude. Ele é um sintoma de predestinação, né? E de vocação para a santidade, para estar cheio do Espírito Santo, né? Então, quando existe essa humildade mariana que ela troca, essa consagração ela implica numa permuta, onde você vai trocar o teu espírito pelo Espírito de Maria. Você vai trocar a tua fé pela fé que ela tinha enquanto viva. Por que ela não tem fé? Porque ela está na presença de Deus, ela não precisa crer, ela sabe. Então é diferente. Anjo, né, santo, que já estão na glória, e Nossa Senhora, eles não têm fé, eles sabem, percebe? Então, assim, essa humildade que Deus concede a Maria, né, ele comunica através dela também para os predestinados dela, né? Então, assim, quanto mais você tiver esse sentimento, eu nem diria que é quanto mais você tiver, eu diria que é o único caminho. Quando você tem esse sentimento, quando você já está tão íntimo de Nossa Senhora, que o teu espírito já está tão trocado pelo dela, que você já tem um sentimento de escondimento, já não lhe apraz estar tanto nas vistas dos homens, Deus começa a te elevar. E é na proporção do teu escondimento, ou seja, na proporção da tua humildade, vai acontecer também o preenchimento e o conceder de graças. Quanto mais humilde, mais graça. Olhando o exemplo de Maria, a gente percebe que a gente viu esse escondimento durante toda a vida dela, e vamos meditar mais ainda nisso. Olha só o quanto Deus a elevou. Toda a terra está cheia da glória de Maria, glória que foi depositada nela, né, por Deus, né? Então, assim, ela tem várias nações consagradas a ela. Olha o quanto ela foi elevada. Aquela humildezinha adolescente que disse sim para o Senhor, hoje, né, ela se aniquilou de tal forma que hoje ela é padroeira de nações, né? Quantas catedrais são consagradas a Deus através dela? Você não entra em uma igreja sem ver ali uma imagem de Nossa Senhora. Quantas ordens religiosas você tem de pessoas que devotaram suas vidas a Cristo através de Maria? Congregações inteiras, confrarias. Então Nossa Senhora, ela nos mostra como encontrar o verdadeiro caminho para sermos elevados por Deus. E esse caminho é o auto-aniquilamento, é a humildade. Enquanto você quer fazer as coisas do teu jeito, enquanto você quer lidar com as coisas do seu jeito, enquanto você quer compreender as coisas com a tua
inteligência, enquanto você quer usar das tuas capacidades, você ainda está gigante demais. Mas a partir do momento que em todas as coisas, em todas mesmo, sem exceção, você se reconhece incapaz, pequeno, enquanto você cuida do teu autodesprezo, como se aquilo fosse uma planta que precisa ser regada todos os dias, a humildade vai brotar em você. Você vai ficar cada vez menor, e quanto menor você é, maior é Deus dentro de você. Quanto menor você é, menos você confia em você, e mais inteligência o Espírito Santo vai te dando, mais o Espírito da sabedoria vai se achegando, e mais você vai entendendo que você deve desconfiar de tudo que vem de você. Você passa a ter aquele ódio santo por si mesmo. Todo aquele que quiser salvar a sua vida, salvar a sua alma, perdê-la. Então você já tem assim, um repúdio tão grande pelas suas próprias decisões, por quem você é, que você passa a não querer mais salvar a tua carne, quer apenas se ligar a Deus. E nisso reside, né, esse segredo para esse escondimento. E aí, mesmo que você seja elevado, no momento que você é elogiado, já vem na sua cabeça um louvor a Deus, porque você sabe que aquele elogio não seria possível se Deus não tivesse te dado os meios. Então não é que você vai ficar ingrato, né, de, poxa, a pessoa foi grata a mim, né, e me agradeceu, e aquilo eu não gosto, enfim, aquilo passa por você tão rápido que não dá tempo nem de te prejudicar. E por que isso acontece? Porque, como assim passa por você? Todo elogio, todo reconhecimento que o mundo dá, todo mimo, né, todo bem material, dinheiro, reconhecimento, elogio, admiração, tudo isso passa por você muito rápido, porque quando chega a você, você já sabe que aquilo não é teu. Toda honra e toda glória é do Senhor. Então você, à medida que vai chegando para você, você já vai endereçando para o Senhor. Se você tiver docilidade suficiente para não constranger a pessoa, você pode até falar para ela, não, esse aplauso, isso aqui é para Deus, obrigado, vamos junto aqui, aplaudir a Deus, é para Ele. Mas se não, você no seu íntimo não precisa, né, repreender a pessoa, ali você já vai dedicando. Por que você faz isso? Porque a tua alma é mariana. E isso é característica de Nossa Senhora. Aquelas pessoas que têm receio de rezar para Maria é porque elas não entenderam a dimensão e nem o mistério da coisa. Elas não entenderam que Nossa Senhora, ela é um filtro poderoso, porém transparente. O que passa, ela não retém nada para ela. Você pode dizer sem medo de errar que a criatura, o que é a pessoa, o que é pobre? Pobre é aquele que não tem nada, não é isso? Seria o conceito, que não tem nada. Então você pode dizer sem menor medo e nem receio de que Nossa Senhora é a criatura, é o ser mais pobre de todo o universo, porque ela é tão esvaziada de si mesma e tão preenchida por Deus, porque que qualquer palavra endereçada a Nossa Senhora passa pelo filtro poderoso dela, retém as misérias que vieram junto com a tua oração e vai direto para Deus. Não existe um joelho no chão dobrado para Nossa Senhora que não seja dobrado para Deus. Não tenha receio de se curvar diante dela, porque
porque foi Deus quem a elevou. Amém, irmão? Então, toma posse dessa palavra, desse entendimento. Não tenha o menor receio. Pelo contrário, busque isso para que a tua oração chegue perfeita. Sempre através, olha, eu peço isso, mãezinha, pede isso aqui para Jesus para mim. Dessa forma, na simplicidade. Então ela não retém nada para ela. E como ela não retém nada para ela, e quanto mais você vai renovando os teus laços com Maria, vai se consagrando a ela cada vez mais, o teu espírito vai ficando parecido com dela, e você, não é que você vai ter horror aos louvores do mundo, é que aquele louvor que veio para você, ele vai direto para Deus, que é quem merece o louvor. Então, de todas as virtudes, né, o fundamento maior é a humildade. É dela que vai vir tudo. É ela que você tem que perseguir. É através dela que você vai conseguir todas as coisas, né? Então, sem a humildade, nenhuma outra virtude pode existir. Não adianta. E o primeiro traço da humildade, você quer saber se você é humilde? O primeiro traço, se coloca à prova aí, o primeiro traço da humildade é o modesto conceito de si mesmo. O que você acha de você? E aí faz aquele exame. Nossa, mas tem coisas boas em mim. Ok. Você consegue separar quem você seria se Deus retirasse a ação dele? Você então vai perceber, né, que tudo que te elogio e tudo que você acha de bom de si mesmo vem de Deus. Então você vai entender quem eu sou sem Deus, quem eu sou com Deus. E aí você entende o que é o conceito. O que é o modesto conceito de si mesmo. Porque também você não pode ser ingrato com os dons que Deus te deu. Só que você precisa ter uma relação com esses dons santificado, de não se orgulhar, mas de substituir o orgulho desses dons pelo louvor. Eu sou grato, eu não sou orgulhoso dos dons, eu sou grato por eles. E aí você tem o conceito certo e entende o primeiro passo da humildade. E aí, por conta disso, não tem jeito de você se julgar acima de qualquer pessoa que seja. Outro aspecto da verdadeira humildade. Porque quando você tem humildade, ela gera efeitos, né? Um dos efeitos dessa humildade é o ocultamento dos dons celestes. Muitas vezes, irmãos, eu já falei isso aqui, você vai evangelizar sem dizer que você está evangelizando. Às vezes pelo exemplo, às vezes pelo teu modo de pensar, que a gente já viu que é uma substituição do ajustamento, né? É um ajustamento do olhar de Deus. E aí você vai demonstrando aquilo vai evangelizando. Então às vezes você tem ali, quando Deus fala, olha, aí você vai ser mais direto, né? Mas na maioria do tempo, olha, é o teu jeito natural de ser, já vai ser todo ele calcado no Evangelho, tua maneira de agir, né? Os conselhos que são dados na Bíblia, né? Se você for ver ali, juntar ali, fizer uma leitura corrida, né? Junta-se, Provérbios, Livro da Sabedoria, Eclesiastes, né? E todo o Evangelho, enfim, a Bíblia inteira. Você vai ver que ali está a resposta para qualquer questão que esteja na sua vida. E aí você já vai agindo de acordo com a palavra de Deus. E eu falo de novo, você não conhece Deus se você não lê a Bíblia.
Leia a Bíblia. Em tempos de tecnologia, você tem tantos aplicativos no celular, algum aplicativo é o que manda para você ali a liturgia diária, o evangelho do dia. Todo dia tem evangelho. Tem vários padres que eles mandam a homilia, tem canais. Eu vou até indicar o canal de um padre que ele é consagrado também por esse método, Totus Tuus, né? Que é o padre Paulo Ricardo. Siga ele no YouTube, no canal do YouTube. Todo dia ele posta o evangelho já com a homilia. E ele é escravo de Maria também, tá? Então é profundo conhecedor. Ele é um padre, um dos padres exorcistas que a gente tem no Brasil. Eu vou indicar ele abertamente aqui, né? Mas leia, procure entender e ler todos os dias. Então nisso já vai modificando o teu jeito de agir. Então esse ocultamento, sabe, essa modéstia, né? Porque é muito diferente, ele impede que você se torne como os fariseus, que Jesus tanto detestava, que ficava ali para todo mundo ver, né? E ia para frente né, rezar ali alto para todo mundo ficar vendo. Olha como é que eu estou rezando, olha como é que eu sou santo, olha como é que... Tem algo muito errado quando você quer, né, aparecer. E é muito triste você querer usar Deus para aparecer, quando é Ele que tem que aparecer. Então, no serviço, principalmente, agora eu vou falar para quem está no serviço de Deus, quando alguém te fala, poxa, você é um instrumento, legal, você está lá agindo certo. Poxa, eu senti Deus através de você, eu fui conhecer Deus através... Ok, você está agindo certo. Poxa, eu adquiri uma intimidade, aí ok. Mas aí quando fala, nossa, mas você fala bem, mas você é um ministro da Eucaristia muito bom, você é um pregador muito bom, você é um ministro de música muito bom, você é um padre muito bom, aí olha, você está errando em algum lugar, porque você está parecendo mais do que Deus, do que Cristo. Agora, quando a pessoa fala, olha, através de você, nossa, eu sinto Cristo, eu me encontrei com Cristo, aí sim, entende? Por que eu estou explicando essa diferença? Porque às vezes, quando a gente fala que a gente deve ocultar os dons celestes, pode parecer com uma omissão. Eu vou ter medo de falar de Deus, eu vou ter... Não, o momento vai ser propício e você vai falar de uma maneira suave. E quando você falar, não vai ser para aparecer. E aí quando você não fala para aparecer, você está oculto do mesmo jeito. Tem como você estar fazendo uma pregação e está oculto do mesmo jeito. Ou seja, como é que você está oculto numa pregação? Quando é que você está oculto com aquele teu amigo que você está ali falando de Deus? É quando você realmente não tem intenção nenhuma de mostrar o teu conhecimento, de mostrar a tua unção, você só quer que ele tenha um encontro. E mesmo se você não vai perturbar ele para ele ter esse encontro, que aí você está agindo que nem Judas. Você só está sendo um canal, né? Deus, me usa. O que o Senhor quer que eu fale, eu falo. Se o Senhor quiser que eu me cale, eu me calo. Não tem problema. Isso é ocultamento. Então, mesmo diante de uma... Porque é a diferença do mundano e a diferença do espiritual. Então, humanamente, você está em evidência. Mas aqui no teu coração você está oculto. Então, assim, outro sintoma, você até recusa esses louvores do mundo, que ele para você não é nada. Ele, sabe, você já é que nem, sei lá, uma balinha para um diabético, sabe assim, que nem o primeiro gole para o alcoólatra. Você evita até. Então, assim, ó, eu estou falando aqui do quanto essas virtudes haviam em Maria, e quanto o ocultamento dela acabou fazendo com que ela se eleve
te diminui, se alegra. Porque se você aceitar aquilo no seu coração, né, não fica... Por que a gente fica chateado quando a gente é humilhado? Por que a gente fica triste quando a gente é incompreendido, quando a gente é injustiçado? Por causa disso que a gente não tem ainda ocultamento. Agora, quando isso acontece e você não se importa, e melhor ainda, você gosta daquilo porque você usa aquilo para você se ocultar ainda mais, aí o próprio Senhor te eleva. Lembrando, isso é diferente de você permitir o pecado de alguém ou não usar a ocasião para o crescimento do teu irmão. Se ele foi injusto, mostra para ele a justiça, para que ele aumente a justiça nele, para que ele possa se arrepender. Às vezes ele não percebeu, tá? Mas ali no seu coração a relação entre você e Deus é essa, de ocultamento. Dando um exemplo também de Maria, quando Nossa Senhora foi visitar Santa Isabel, em outro dia a gente vai meditar só sobre essa visita de Nossa Senhora a Santa Isabel, e aí eu vou colocar ali para vocês o contexto histórico da coisa, né? Santa Isabel, quando percebe, sente o Cristo, né, ali no ventre de Maria, ela fala, né, ela chama Maria de bendita, né, bendita entre as mulheres, e a primeira coisa que Maria fez foi uma oração diante daquele reconhecimento que era até justo. Nossa Senhora faz uma oração endereçando tudo aquilo para Deus, e ela faz a oração do Magnificar. Convido vocês a pesquisar e colocarem aí o Magnificar, e ela fala, né, que foi nessa oração, ela fala que foi Deus que foi bom com ela. Ela engrandece ao Senhor ali, né, com maior doçura. Você vai ler o Magnificar aí, mas o Magnificar é como se ela dissesse assim: olha, você está me louvando, mas eu louvo a Deus. Coisa mais linda, a oração do Magnificar, uma das mais lindas já feitas, né? Então, assim, é próprio do humilde, né, aproveitando essa deixa aí de que Maria foi lá, literalmente com o rei na barriga, ela foi lá servir a prima dela, que já era idosa. Isso se pôr a serviço é próprio do humilde, né? Então, assim, Nossa Senhora, ela se pôs, ficou 3 meses servindo ali, né? Então, assim, esses desprezos os humildes amam. Quando você viu Jesus ali no domingo de Ramos, quando ele já estava muito famoso, ele entra ali naquele burrinho, todo mundo louvando ele, você não vê Maria, ela não está ali. Quando você vê Jesus na multiplicação dos peixes e tudo mais, então nesses momentos de maior glória, né, Maria estava ali escondida, mas na ocasião da morte, da paixão, da crucificação de Cristo, Nossa Senhora estava lá o tempo todo. A tua função de escravo de Maria é caminhar no Calvário. Você é mariano. Nossa Senhora, no momento que tiver tudo bem, nem precisa de você lá. Você é feito para a batalha, para o combate, para caminhar com Cristo. Cristo caiu 3 vezes. Nossa Senhora, na primeira vez, Nossa Senhora dribla os guardas romanos e vai lá acudir. E Jesus fala: por que chora? Tem que chorar pelos outros que estão fazendo aquilo com Cristo. Então a nossa função de escravo é detectar a cruz, o calvário das pessoas, e ir lá explicar para ela aquele calvário, explicar aquela miséria, e se preciso for, para isso, usar palavras. Porque às vezes você vai fazer tudo isso no silêncio, mas a tua função de escravo é caminhar na paixão, é
caminhar no Calvário. Olha, você predestinado, deixa para ser feliz na outra vida. Aqui você está em missão. Você não está para buscar prazeres, louvores, confortos. Aqui você está em missão. Aqui você está carregando, né, Cirineu, ajudando a carregar a cruz do irmão e levando aqui, ó, foi lá, voltou mais 2 aqui arrastando, ferido do campo de combate, botou no colo de Maria para consagrar, volta para pancadaria, volta para guerra para buscar mais, e você vai ajudando cada vez, levando outros para consagração, porque é pelo fruto que se conhece a árvore. E se a tua consagração não gera fruto, a árvore será cortada e lançada ao fogo. Então, queridos, a tua função é caminhar no Calvário. Ué, mas eu tenho certos confortos na minha vida, eu tenho. Isso foi Deus que te deu. E é de Maria. Se ela quiser dispor de tudo isso aí, será que você vai sofrer? Se de repente acabar o teu dinheiro, será que você vai sofrer? Será que você está desapegado mesmo? Será que se ela tirar aquela pessoa, você não vai sofrer? Será que se ela tirar, de repente, o dom que você está tão orgulhoso de receber, os aplausos e os louvores, será que você não vai sofrer? Quando a gente se faz essas perguntas, a gente percebe se a gente está desapegado ou não. Não é isso? Então, Maria, ela foi a mais humilde escrava do Senhor. Tem 2 vezes que Maria fala no Evangelho, e nas 2 vezes ela chama a si mesma de escrava. Ela tem um valor, ela tem um amor por esse título. E é engraçado que a criatura que foi mais elevada por Deus amava o título de escravo, e muitos acham isso muito ofensivo. Se ela que tem mérito diante de Deus, que o próprio arcanjo falou, você é cheia da graça de Deus, a gente que é só miséria, ela era cheia da graça, a gente é cheia da miséria, cheios da miséria, a gente acha ofensivo. O maior orgulho do predestinado consagrado é falar, olha, eu sou um escravo. Tem gente que você pergunta, o que você é? Quem é você? Não, eu sou arquiteto, eu sou advogado, eu sou consagrado. O orgulho dele é, não, eu sou um escravo de Maria, sem medo, sem destemor, com destemor. Nossa Senhora prometeu, ela disse, né, para Santa Matilde, olha o que ela falou: todo aquele que me recordar devotamente a alegria que experimentei ao pronunciar as palavras, aqui está a escrava do Senhor, far-lhe-ei conhecer que deveras sou sua mãe e o socorrerei com fidelidade. Vou ler de novo. Todo aquele que me recordar devotamente a alegria que experimentei ao pronunciar as palavras. Como assim? Como que você recorda ela devotamente? Ou seja, toda pessoa, todo predestinado que a devoção, por exemplo, se a tua devoção, se você na sua devoção sentir alegria e louvor, né, o orgulho substituído pelo louvor, por se chamar de escravo, ou seja, você também sente alegria por ser chamado de escrava de Maria, isso lembra Maria que ela também sentiu essa alegria. E se ela se lembra, ela fala, ela te promete, olha, deveras, verdadeiramente, eu vou lembrar você que eu sou tua mãe. Isso já tem uma dimensão infinita. A criatura, o molde perfeito de Cristo, a obra-prima do Senhor,
virar morada de Deus, falar: olha, eu vou lembrar você que eu sou tua mãe e eu vou te socorrer com fidelidade. Que o teu orgulho não seja pelas coisas, pelos aplausos, pelos olhares do mundo. Que o teu orgulho seja carregar uma cadeia, mas não para ser melhor que os outros, não para ostentar ela. A cadeia, a função dessa cadeia é justamente te lembrar da tua escravidão. É ficar puxando a tua orelha, tá? Ela não é um adorno, mas que o teu orgulho, que a paixão da sua vida seja ser chamado de escravo. Porque a melhor coisa que aconteceu na tua vida é ser chamado de escravo. Que você, inclusive, possa ter a graça de nem comemorar o teu aniversário. Porque o teu aniversário é uma celebração do teu eugocentrismo. Você está comemorando ali. Você tinha que comemorar o teu renascimento. Não o teu nascimento no pecado original, mas o teu renascimento como consagrado. Comemorar o dia que você trancou o teu cadeado. Que seja a maior alegria da tua vida. Então, por exemplo, o jeito de falar de Maria nas bodas de Caná da Galileia. Eu vou entrar agora, aprofundar demais na dimensão das bodas de Caná agora. Caná, uma cidade, pequenina cidade da Galileia. Havia um casal que não há o nome desse casal. Assim como o teu nome não deve aparecer. Assim, da glória de Cristo a gente tem que descer o burrinho carregando Nossa Senhora com Cristo pelo deserto, puxado por José. Então, em Caná da Galileia, o casal ia casar. E naquela época, tudo era castigo de Deus. Aquele povo da época. Se a pessoa tinha uma doença, era porque ela era pecadora, porque os pais pecaram, a família pecou, enfim, se ela passava por alguma moléstia, era castigo divino. E por ser um castigo divino, as pessoas tinham preconceito. Aquela pessoa não era amada de Deus, aquela pessoa era uma excluída, uma desgraçada, não tinha graça de Deus nela. Então esse casal não se planejou direito. Chamou mais gente para o casamento do que deveria. E acabou que eles iam começar na vida, porque vamos dizer que a vida pública começava ali no matrimônio. Não é isso? Então eles iam começar a vida de casados deles já passando uma grande vergonha diante deles. Talvez eles até sofressem preconceitos. Só que esse casal teve uma felicidade dupla. Eles chamaram Nossa Senhora, eles chamaram Maria e chamaram Jesus. De onde que Jesus, você pegar o Evangelho e ler, de onde que Jesus está vindo? Jesus teve o batismo, ele foi começar a vida pública dele, e ele foi se batizar no Rio Jordão, e João, primo de Jesus, filha de Santa Isabel, João, chamado de João Batista, batizou Cristo. Estavam ali duas pessoas, uma delas era irmão de Pedro. Pedro era pescador. E o irmão de Pedro chega e fala para o irmão dele: eu encontrei o Cristo. O que é o Cristo? Cristo não é o sobrenome de Jesus não, tá, gente? Cristo significa o ungido de Deus, o Cristo de Deus, né? Eu encontrei o Cristo, porque havia profecia que viria um libertador. E eles estavam esperando. E tinha muitos falsos profetas, falsos cristos na época, alegando que eles eram o Cristo, né? Como a gente tem também, né?
Hoje a gente tem ali um falso Cristo que se intitula, né, o INRI, o falso Cristo, e tem um monte de seguidor. Também tinha isso na época. Como vai se assentar um dos sinais dos tempos é esses falsos messias que vai vir. Enfim. E aí Cristo, né, vai lá ao encontro de Pedro, né, junto com os dois. E aí ele faz aquele milagre, né, para Pedro que não tinha ali, ficou meio assim, mas diante de Jesus ele acaba seguindo Jesus. Mas os discípulos ficaram reticentes. Por quê? Nós estamos esperando um líder militar, eles estavam esperando um Messias que fosse libertar o povo judeu do fardo, do jugo, da opressão do Império Romano. E qual foi a primeira coisa quando eles começaram a seguir Jesus Cristo? Qual foi a primeira coisa que Jesus fez? Foi para a festa, né? Nos tempos de hoje, foi para a balada. Olha que coisa. E Nossa Senhora percebe que os discípulos, eles não estavam acreditando muito em Jesus. Depois eu vou falar por que eles não estavam acreditando, onde que a gente vê que eles não acreditavam ainda em Jesus. Voltando para o casal, chega lá Jesus com esses discípulos, 3 discípulos, né? E aí Nossa Senhora percebeu, né, e fala para Jesus, percebeu que o vinho estava acabando e fala para Jesus, filho, eles não têm mais vinho. Então, como que, já fazendo a pausa aí, como que ela percebeu? Se o vinho fica na despensa, natureza humilde de Nossa Senhora chegou e já se pôs a serviço. Se ela percebeu é porque ela foi para a despensa, já foi naquele sentimento de deixa eu ver onde é que eu posso ajudar, deixa eu ver se estão precisando de alguma coisa, e justamente ela viu. Assim é Nossa Senhora na sua vida. A primeira coisa que ela faz é ela ver qual que é o vinho que está faltando na tua vida. E ela volta e chega, olha, né, na vida daquele fulano, de você que está vendo esse vídeo, Jesus, meu filho, está faltando vinho. Às vezes tem só vinagre, às vezes você está numa amargura, está tudo errado na sua vida, está tudo... E às vezes está tudo certo e você não consegue ter paz. Então, a primeira natureza que eu quero que você perceba nas bodas de Canaã é que ela se colocou a serviço logo de cara, percebeu que eles não tinham vinho, e Jesus fala para ela, por que você está me falando isso? Você sabe que não chegou o meu momento ainda. Ou seja, olha o poder da intercessão dessa mulher. Não chegou o meu momento ainda. Ou seja, o plano original da salvação, o plano salvífico de Deus, a gente não conhece até hoje. Porque ali Jesus iniciou a vida pública dele, foi o primeiro milagre público dele. Como ele iria iniciar, a gente nem sabe. E ele falou, por que me fala isso? Não chegou a minha hora. Nossa Senhora se vira para os servos e fala para eles, fazei tudo o que ele vos disser. Olha a fé dessa mulher. Ela já age como se tivesse obtido a graça, e nesse momento Maria nos revela como é que a gente deve rezar. A gente já deve rezar e pedir para o filho dela, já tomando posse, já agindo como se tivesse recebido. Quando você pede uma graça para Deus, você já sai da oração feliz? A maioria não. Eu diria que você também não. A gente diz, não, tá nas mãos de Deus. Tá coisa nenhuma, tá na sua. Você tá ali rezando, bota na mão de Deus, já puxa de volta, bota na mão de Deus. Por que eu tô puxando de volta? Você nem me conhece, não sabe como é que é a oração? Como é que você tá afirmando isso aí? Você continua ou não preocupado? Se você colocou nas mãos de Deus, querido, se você pediu e você realmente tem fé, você já fica feliz, porque você sabe que já pediu para o Senhor e que Ele vai te atender.
Você já está despreocupado. Você pode até ocupar teu tempo rezando pelo mundo, rezando pelo povo que sofre, rezando um pouco pelos outros, em vez de estar preocupado sempre em rezar só por você e pela tua família e pelos teus. Não é isso? E nesse momento, Nossa Senhora mostra pra gente como é que tem que rezar. E você percebe que Jesus, nesse momento, ele não resiste à mãe dele e vai fazer o milagre. Jesus poderia, naquele momento, ter enchido as talhas sem precisar da ajuda de nenhum servo. E Nossa Senhora, sabendo, conhecendo melhor a Cristo do que qualquer outro apóstolo, discípulo santo que existiu, conhecendo a Deus com a intimidade dela, ela fala, ela revela outra coisa, outra dinâmica da oração: fazer tudo o que Ele vos disser. Porque ela sabe que a graça concedida, ela é uma parceria entre você e Deus. O que você está pedindo é uma parceria, tem a tua parte também. Então Cristo queria que participassem mais pessoas. Quem que seria agraciado? Quem seria agraciado por esse milagre? O noivo e a noiva. Mas, como Jesus chamou outras pessoas, todos os servos viram o milagre, viram a ação de Cristo. Quem eram os mais humildes daquela festa? Os servos. E justamente os mais humildes foram os que primeiro ouviram o milagre de Deus. O início do plano de salvação de Deus foi revelado primeiro para os servos. E você às vezes está aí querendo deixar de ser servo para estar lá na festa. Então, os servos viram o milagre, eles encheram as talhas de água para Jesus transformar em vinho. E o que ia ser a maior vergonha na vida daquele casal, que, coitadinhos, era até justo, porque eles não se planejaram, né? Passou a ser motivo de honra, porque aquele que convida Jesus e Maria junto para a sua vida, ele vai ver transformado a sua maior vergonha na maior graça. Porque era costume você dar o vinho bom no começo, e quando as pessoas já estão embriagadas, você começa a dar vinho ruim. Era costume na Galileia daquele momento, naquele período histórico, era o costume deles. E vamos dizer, a figura que havia ali, que hoje a gente teria como um cerimonialista, aquele que estava responsável por aquela boda, ele, quando provou o vinho, ele falou: nossa, vocês fazem o contrário, vocês dão um vinho bom no começo e um melhor ainda no final. E aquele casal foi elevado porque eles seriam humilhados. E por intercessão de Maria, se Maria tivesse ido sozinha, esse casal teria passado humilhação, porque Maria, ela não faz o milagre. O poder é de Cristo. E se eles tivessem chamado Jesus sozinho, Jesus poderia fazer o milagre, mas ele não teria feito, porque não era o momento dele. Mas como eles chamaram os dois juntos, Nossa Senhora e Maria, Nossa Senhora e Cristo, Nossa Senhora pôde interceder. Essa é a tua necessidade de Maria. Chama para tuas bodas, chama para o teu projeto, chama para a tua vida Nossa Senhora e Jesus. Então, queridos, a verdadeira devoção a Nossa Senhora, ela não sobe de baixo, ela é o contrário. Ela vem de cima para baixo, não de baixo para cima. Você não precisa ter o menor pudor em se render a Nossa Senhora,
porque ela não vem de baixo para cima. Ela está vindo do alto. Deus está te dando isso. Entenda, a devoção a Maria é Deus quem está te dando. Quando você se ajoelha diante dessa boa mãe, você está se ajoelhando diante do Pai. Você está rendendo glória a Deus por Ele ter te dado Maria por mãe. Essa consagração, ela não é guiada pela afetividade, ela é guiada pela fé. Fé é o dom de Deus. Antes de qualquer coisa, ela é uma aceitação humilde dos desígnios de Deus na sua vida. Então, quando você tem uma reta intenção, uma intenção tão pura de conhecer a Deus, essa consagração chega. Então, uma vez que Deus, o próprio Deus, escolheu Nossa Senhora para ser mãe do Filho dele, para ser mãe de Deus, porque Cristo é Deus, nós não só devemos escolhê-la, a gente deve recebê-la. Então, porque essa consagração, ela vai te dar obediência. O maior poder que essa consagração traz para você é a obediência. Então, sem exceção, para todos os consagrados, essa consagração para todo cristão, essa consagração a Maria, ela é uma expressão da vontade de Deus, a vontade de que você se salve, a vontade de que você chegue a Cristo, porque Cristo é a única maneira de se salvar. Não é pelo teu mérito que você vai se salvar, é pelo mérito de Cristo, e através da intimidade com Cristo você vai se libertando dos pecados que te impedem de se salvar. E a vontade de Deus é tamanha que você se salva. É por isso que Ele te deu essa consagração. Para que, é como assim, Deus falou, olha, eu falei o que é que você tem que fazer. E aí eu mandei o meu filho para ele ser a ponte. Além disso, eu mandei alguém para segurar na tua mão e te arrastar pela ponte. Porque eu vi que você não quer seguir meu filho. A gente até tenta, mas a nossa carne não quer. Então eu vou encerrar hoje com essa frase. A cada um de nós, em certo sentido, o Senhor repete a palavra do anjo a São José. A frase que eu quero que você reflita, ela está em Mateus 1. Então que você, porque São José, ele acolheu essa frase, e nós também temos que acolhê-la. Essa frase é do arcanjo Gabriel. Não receeis aceitar Maria. Aquele que dela nasceu é fruto do Espírito Santo. Estávamos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.